Bom, na imagem de satélite a gente ainda vê que aos poucos está chegando um pouco mais de nebulosidade sobre a região sul do país, mas nada de chuva significativa. É por isso então que a umidade do solo andou diminuindo, mas mesmo um pouco mais baixa ainda oferece boas condições para o desenvolvimento das lavouras de uma maneira geral. Agora, ao longo dos próximos dias, expectativa ainda de tempo mais seco, principalmente no oeste dos 3 estados. Só deve chover de maneira mais significativa no norte e leste do estado do Paraná. Agora, a temperatura ainda segue um pouco mais baixa no período da manhã, principalmente nas regiões de serra, e durante a tarde alta amplitude térmica. Teremos aí máximas passando facilmente dos 30 graus na maior parte da região. Para a próxima semana, a expectativa é que a chuva volte para grande parte dos estados, porém, será uma chuva mal distribuída e com acumulados que mal vão passar dos 15 até no máximo 30 milímetros. As temperaturas já conseguem ficar mais elevadas desde as primeiras horas do dia e a expectativa é que durante a tarde o calor ainda continue, principalmente no estado do Rio Grande do Sul. Agora, no sudeste, as chuvas volumosas que caíram sobre o estado de São Paulo deixaram o solo bastante úmido. Infelizmente, a chuva diminuiu no norte de Minas e no Espírito Santo e é por isso que a umidade voltou a cair por lá. Agora, a expectativa para os próximos dias ainda será de tempo seco nessas regiões mais ao norte. E a chuva ainda segue aí com altos volumes acumulados entre o leste de São Paulo e sul de Minas Gerais. A temperatura pela manhã ainda se mantém um pouco mais amena e durante a tarde a nebulosidade não vai deixar essas temperaturas subirem tanto. Não teremos mais aquele calorão, mas o tempo ainda segue bem abafado. Para a próxima semana, aos poucos o tempo seco vai retornando, teremos maiores aberturas de sol, inclusive no estado de São Paulo, onde o acumulado mal passa dos 15 até no máximo 30 milímetros. A temperatura no período da manhã ainda fica um pouquinho mais baixa e durante a tarde ela vai subindo, mas mesmo assim já não tanto quanto nas semanas anteriores. Agora, na região centro-oeste, a chuva se concentrou principalmente entre o estado do Mato Grosso, Goiás e aqui nessas áreas mais ao leste do estado do Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas, infelizmente, temos uma umidade mais baixa por conta das chuvas que acabaram sendo mais irregulares. Agora, a temperatura ainda ficou um pouco mais amena por conta dessas chuvas que vai para os próximos dias continuar aí trazendo algumas paralisações no campo. Teremos acumulados em torno até dos 50 até 70 milímetros entre o Mato Grosso, Goiás e também aqui parte do Mato Grosso do Sul. As áreas que precisam recuperar a sua umidade, infelizmente, ainda não recebem volumes de chuva significativos. Por isso que ainda vemos temperaturas aqui pela manhã um pouco mais amenas, mas vai fazer calor, principalmente no Mato Grosso do Sul ao longo da tarde. Nas áreas a oeste que não recebem muita chuva, essa temperatura pode chegar até quase 40 graus. Agora, a expectativa para a próxima semana é que a chuva diminua de uma maneira geral em grande parte dos 3 estados. Continua chovendo forte aí no norte do Mato Grosso, atrapalhando um pouco mais as colheitas, e teremos então acumulados em torno até dos 30 milímetros na área central do Mato Grosso do Sul. Agora, a temperatura pela manhã já segue um pouco mais elevada, tempo mais abafado desde as primeiras horas do dia. Durante a tarde ainda faz calor, principalmente no Mato Grosso do Sul, e nessas áreas onde a nebulosidade persiste, a chuva deve ser um pouco mais constante, essa temperatura já não consegue subir tanto. Na região norte, grande parte dos estados conseguiu recuperar a sua umidade do solo, incluindo Tocantins. Agora, no Nordeste, infelizmente, a situação ainda é um pouco mais precária. Temos, então, uma chuva muito mal distribuída que caiu sobre o estado da Bahia, nas áreas mais a oeste, não conseguiu recuperar a umidade do solo e já pode trazer algumas perdas para as lavouras e ameaça, então, esse replantio da soja por lá. No estado do Maranhão e também Piauí, essa chuva está retornando, vai aos poucos melhorar essa umidade do solo, pois nos próximos dias os acumulados por lá chegam até os 50 milímetros. Infelizmente, o estado da Bahia ainda segue sob atenção por conta da falta de chuvas mais significativas e toda a região norte ainda segue com bastante chuva, inclusive para a próxima semana. Teremos então as temperaturas pela manhã se mantendo aí mais elevadas desde as primeiras horas do dia. Durante a tarde as temperaturas sobem, sensação aí de tempo bem abafado e calor. E para a próxima semana, como eu disse, a chuva ainda continua ganhando força na região norte do país. Teremos acumulados em torno até dos 70 milímetros entre Amazonas e Pará. Na região nordeste, infelizmente, o estado da Bahia ainda segue aí com baixos acumulados e nas demais áreas do Maranhão e Piauí essa chuva ainda segue mais volumosa. A temperatura no período da manhã continua aí mais elevada e durante a tarde a sensação ainda será de abafamento. As temperaturas, principalmente na região norte, já não devem subir tanto por conta do excesso de nebulosidade.